Bom, gente, bom dia para todos. Que Jesus nos abençoe. Para nós é um motivo sempre de muita alegria estarmos iniciando uma tarefa do estudo das leis da vida, à luz da doutrina espírita. Hoje estamos completando o programa de número 61 do estudo do Apocalipse, o que também nos enche de muita contentamento por ter já atingido essa marca que é desafiadora. Nós vamos agradecer a presença de todos, pedindo desculpas por não ter tido o estudo na última semana, face ao feriado, né, da Semana Santa. Embora ontem tenha sido feriado também aqui em Belo Horizonte, o Brasil é muito pródigo de feriados, né? Mas o trabalho não pode parar. E então, ontem nós comemoramos o Dia da Independência do Brasil, né? Com Tiradentes é independência, não é? Bom, estou brincando. Mas, e hoje, então, a gente retoma o nosso ritmo. A gente vai endereçar também os nossos agradecimentos a todos os nossos teleouvintes da Rede Amigo Espírita, da Rádio Brasil Espírita de Maceió. Eu gostaria então de dar bom dia para os demais companheiros, o Júlio, a nossa amiga Denise. Eu gostaria então de iniciar, portanto, o estudo da manhã. Eu peço ao Júlio, você fecha no Júlio para mim? Júlio vai fazer a leitura, Júlio, para mim do Apocalipse, da carta que é o nosso objeto de hoje. A quarta carta Tiatira, você vai ler para mim do versículo 18 ao 29. Por gentileza, fecha nele. Quarta carta à Igreja de Tiatira, Apocalipse capítulo 2, versículos 18 a 29. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós, segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o, até que eu venha. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá. E serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, gente, o estudo do Apocalipse ele é um grande desafio pela sua pujança, pela sua autoridade, pelas suas expressões que definem todo um contexto vamos dizer assim, finalístico da revelação em nível de escritura.
Nós temos a primeira revelação a partir do livro Gênesis, de Moisés, que perpassa todo o Pentateuco mosaico, atingindo os pontos extraordinários da aplicação, da chegada dos profetas, dando continuidade à revelação, até a gente chegar na culminância do Evangelho, que é a chegada de Jesus, que é o ponto fundamental da nossa, vamos dizer assim, da nossa busca, do nosso referencial em termos dessa grande jornada evolutiva. No livro Atos dos Apóstolos, a dinâmica operacional em facetas que remontam à vivência cristã, vamos dizer assim. E depois a gente parte para os princípios das cartas paulinas, das epístolas dos outros discípulos, até chegarmos no Apocalipse, que é uma síntese, que é um projeto de uma busca de interiorização do discípulo caminhando em bases conscientes e trabalharmos de uma forma em que já saímos daquele plano da relação com o mundo de fora para trabalharmos uma relação íntima. O Apocalipse propõe isso. O conhecimento da psique, da nossa casa mental. Lidar com o passado, com o nosso inconsciente, tendo cada vez mais claro a inspiração que vem do Cristo no que remonta ao futuro, e trabalharmos hoje conforme um determinado momento da prece foi pronunciado, com o objetivo dessa regeneração que todos nós ansiamos, mas a partir da nossa responsabilização, da nossa tomada de consciência, no que remonta à missão que nos foi proposta e vamos dizer assim, o significado dela para nos trazer a verdadeira conquista espiritual. Deu aí o nosso tema de hoje. Então, vamos trabalhar o texto. Na última semana, ou melhor, no último encontro, nós trabalhamos o versículo 23 e 23 e o 22 e o 23, né? O 22 no sentido do resumo, da síntese dos temas anteriores, e do 23 foi o desafio daquele encontro, que é o ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Quem fere de morte os filhos? Estão lembrados? O ferir de morte os seus filhos é o ferir no sentido de usar a espada, porque se fere no Apocalipse é com espada. É usar a espada. Qual que é o símbolo da espada? Lembra? A verdade. A verdade. A espada de dois gumes. Não é? Que filho que vai ser ferido? Arreda para o meio aí, você está atrás da... que filho que vai ser ferido? Os frutos daquela obra que já não mais nos atende. Então nós não podemos mais, porque nós estamos descobrindo. Vou deixar isso muito claro. O Apocalipse é para quem está querendo entender. Então, nós não podemos mais produzir frutos ou filhos que vão continuar nos trazendo problemas. Fica fácil entender isso quando a gente vai falar da paternidade e da maternidade. Todos nós sonhamos ter filhos que vão ser filhos vitoriosos, produtivos, eficientes, em bases morais,
intelectuais, sociais e etc., espirituais, etc, etc. Então, quando um pai tem um filho, numa visão humana, que o filho não dá resultado, no sentido de ele não está vendo o filho progredindo, não é resultado para o pai, é resultado para o próprio filho. O pai não fica entristecido? Não dá um certo sentimento de, vamos dizer assim, de uma certa incompetência? Pô, o que eu falhei? Aonde eu falhei? Não passa isso? Então, no Antigo Testamento a gente estudou isso. A doutrina espírita nos mostra isto, do que remonta à primeira revelação e o dinamismo dela com o espiritismo. Porque a primeira revelação, o Antigo Testamento, ele vai falar disso para nós. O Senhor dos Exércitos, o Senhor que propõe a busca de uma terra prometida, e aí a gente vai sair da escravidão do Egito, aí nós vamos trabalhar uma série de fatores para a gente ficar tranquilo. Aí chega Jesus, olha a síntese que eu estou fazendo. Aí chega Jesus e fala assim, olha, vocês já caminharam muito no Antigo Testamento, agora o caminho é amar. O diferencial de Jesus com o Antigo Testamento é que ele vai propor para nós o sentimento de uma forma mais globalizada, de uma forma mais integrativa. Mas aqui nós já estamos falando, nós estamos estudando com o Apocalipse uma revelação com mais profundidade, e a revelação do Apocalipse é para quem está determinado realmente a mudar. Porque senão não tem que estudar Apocalipse, não. É melhor a gente ir lá para o Antigo Testamento e talvez até trabalhar em bases de uma religiosidade que ainda envolve o de fora para dentro. Deus impõe, Deus castiga, é a ira de Deus. Porque nós chegamos aqui por causa da ira de Deus. Estou usando uma linguagem antiga. O que é a ira de Deus? É a reação, é a resposta da vida a partir das nossas semeaduras. Certo? Esta é a ira de Deus. Lembra que a gente vem estudando aqui que existe a ação, a reação e a repercussão? Toda ação, todo pensamento, todo sentimento, ele promove uma reação na vida. Seja através de pessoas, de circunstâncias, de planejamento espiritual, de forças telúricas, tem reação. Mas existe o terceiro movimento, que é a repercussão. A partir do momento que você começa a perceber que está havendo uma reação. Essa repercussão pode ser íntima, como pode ser de fora. E quando você percebe a repercussão, aí Allan Kardec vem nos mostrar a importância da reparação. Então, quando eu falo em reação, numa linguagem espírita, para ficar bem facinho, a gente entender um pouquinho o que é expiação. Expiação é a reação da vida, que te convida a mudar de setor. Pegaram lá? Isso é importante. Agora, com o Apocalipse aqui, nós estamos procurando uma verdade, porque a gente já percebeu que eu estou sofrendo e eu não quero mais sofrer. Eu estou entendendo que esse sofrimento, essas dificuldades, elas são frutos da minha semeadura. Seja de agora, seja do passado. Vocês estão de acordo? Então, por que nós viemos aqui para uma reunião de Apocalipse no sábado de manhã? No meio de um feriado, podia estar dormindo no clube, fazendo uma série de coisas, mas nós interrompemos, paramos a vida e falamos assim, peraí, eu vou lá, depois eu continuo. Porque eu preciso. Ai de mim se eu não investir. Porque tá doído. Está doído. Então, sem estender, porque nós combinamos hoje de acelerar aqui. O ferir de morte os filhos é porque já se conscientizou, então vamos trabalhar, porque esses filhos não está bom, não está legal. Eu preciso de produzir outros, eu tenho que ter outro tipo de produção de filhos no bem, não é? E as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. Quais são as igrejas que vão saber que eu sou? Eu sou é quem? Eu sou o Cristo? Eu sou Jesus que estou sondando?
Ou vamos falar, o eu interior que está sondando a produção do coração e dos rins. Ô Luiz, eu acho que semana passada, na última encontro, eu pedi para você falar alguma coisa. Eu te dei um para casa, lembra? Pô, a semana, no próximo encontro você lembra desse assunto. Isso foi sobre o sangue? Tenta buscar aí na memória, daqui a pouco, se não te... Já, passa para ele. Passa para o Luiz. O Luiz ficou longe. Nós estávamos falando sobre... lembrei. Não pode falhar. A memória, você não pode perder para a memória, não. Tem gente que fala assim, esqueci, depois eu lembro. Não, tem que ir lá. Ela tem que responder, porque ela é submissa. Entenderam? Se você não pensar que o seu cérebro, o seu corpo é submisso à sua vontade, você passa a ser submisso da vida, da ira das leis. Mas a gente falava, Luiz, teve um determinado momento em que nós citamos aqui que, por exemplo, a função dos órgãos. Nós falamos dos chakras, né, os centros de força, o perispírito, o corpo físico. E o que aconteceu foi o seguinte, nós nos referimos à questão de que em cada órgão nós temos células que estão vinculadas àquele plano de ação do órgão, e por isso existe inclusive uma escala evolutiva desses princípios espirituais. Pode falar. Fecha. Isso é verdade. Você me falou que ia cobrar isso. Eu dei uma lida em algumas coisas e a gente pode realmente perceber no nosso corpo essa evolução, né? Porque nós viemos de uma mesma origem, todos nós, né? E as células que estão no nosso corpo, elas também respondem por esse padrão de evolução, que estão condicionadas ao espírito, que no caso do meu corpo sou eu, cada um com seu corpo, né? E essas células humanas, a gente percebe, por exemplo, um exemplo das plaquetas, por exemplo. Elas têm uma sobrevida em torno de 90 dias só. A cada 90 dias, elas são renovadas, né? Então, como poderíamos dizer assim, elas desencarnam e reencarnam a cada 90 dias. E cada célula no corpo, ela tem uma função específica, né? E, por exemplo, os neurônios, que têm uma função de muita complexidade, nós temos apenas 1/3 dos neurônios que conseguem regenerar-se, apenas 1/3. 2/3 nós nascemos com eles e vamos morrer com eles. Se tivermos alguma lesão em que esses neurônios são destruídos, são perdidos e eles não são repostos. Essa perda vai gerar uma deficiência no corpo, né? Então nós podemos perceber aí o princípio inteligente evoluindo no nosso corpo. Aqueles que estão chegando vão ter uma encarne e desencarne mais rápido, né? E aqueles que já chegaram a uma determinada complexidade, eles vão ser como nós, eles terão uma vida, esses neurônios que são fixos, se eu viver 90 anos, eles vão viver 90 anos. Então já é um estágio evolutivo bem maior do que aqueles que estão chegando, né? Por exemplo, cobrindo a minha pele, que também está descamando todos os dias, né? E como as plaquetas, que vão durar em torno de mais ou menos 90 dias. Então seria mais ou menos isso aí. E aí a gente volta para o texto, porque tem tudo a ver com essa questão aqui do saber, eu sou aquele que sonda os rins e os corações. Então, se a gente for trazendo para o campo íntimo, né, nós estamos sondando, em nível, a nossa reflexão mental, a nossa inteligência, as nossas percepções, nós estamos sondando a própria performance, as respostas que o nosso corpo dá para a gente, não é verdade? Olha que extraordinário, o versículo 22 diz assim, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Então, quando você está acompanhando a desenvoltura orgânica, você tem que dar a cada um segundo as suas obras, porque o corpo vai dar àquele que o tutela de acordo com as obras dele. Então, por exemplo, se você
excita demais uma determinada função, isso vai causar um desgaste, certinho? E quando houver o desgaste, aquele determinado órgão, por exemplo, ele vai mandar uma resposta. Ele vai mandar uma resposta para aquele que é o tutor. Aí a gente pode até não querer ouvir a resposta e continuar tripudiando. Aí vai ter que entrar um sacerdote, que é um profeta, que vai falar assim, olha, vocês estudaram o Antigo Testamento, né? Mas é necessário começar a colocar em prática. Aí quem que é esse sacerdote? Costuma ser o médico. O médico vira e fala assim, a voz que clama no deserto. Porque o médico é uma voz que clama no deserto, né? Ele vai falar assim, olha, menos, tem que tomar o remédio X. A gente fala assim, mas que homem chato esse médico. Mas se você não tomar o remédio, o que vai acontecer? Olha como que a gente encaixa o estudo da evolução de uma forma prática que nos auxilia a entender esses símbolos. Porque trazendo para o campo moral, para o campo espiritual, nós temos esse Cristo interno, que ele é o responsável pela nossa evolução. Onde que está esse Cristo interno? É essa centelha que nós, divina, né, essa parte espiritual, que nós estamos procurando revelar. Nós estamos insistindo para que ele fale, para que ele atue. Mas espera aí, Jesus nessa história. Jesus é aquele que já atingiu o grau máximo de evolução. E ele está conosco, nos convidando para que nós estejamos com ele. E o estar com ele é caminhar com ele. Que até hoje, até ontem, ou até daqui a alguns minutos, eu julgava que era vestir uma roupa, que era ir para a missa, que era para fazer oração, rezar, eu tenho que sair fora da sociedade, eu tenho que pagar o... E aí vai, eu vou mudar de assunto. Ou seja, a liturgia, não é? As práticas, eu quero falar isso, práticas religiosas. E na realidade, a ideia é outra. A ideia é nós nos movimentarmos para entrar numa relação com ele, que é uma relação luz. E ele vai nos ajudar a entender como que funciona. Então a gente sai daquela questão do mística, então eu tenho que juntar com alguém para orar, para que eu tenha poder, para que Jesus me ajude, etc. Não é bem isso. Por mais que funcione fantasticamente para bilhões de pessoas. O que nós estamos entrando agora numa nova era é verificar o seguinte, que nós estamos aqui juntos, por exemplo, porque 2 mais pessoas juntas em meu nome, ali eu estarei. Ele está falando de comunhão, pensamento, vibração, sentimento, que vai trabalhando num nível superior. E aí eu começo a perceber que na realidade não é Jesus que me sonda. Tem uma música assim, não tem? Senhor, é o Salmo. Senhor, eu sei que tu me sondas. Aí fica parecendo que ele está nos sondando, né? Que ele está vasculhando, que ele está, olha, o que está acontecendo? Denise. Nós estamos mergulhados num mar, numa linguagem poética de André Luiz, que é o hausto, é o pensamento, é a magnitude de Deus. Nós estamos inseridos no contexto dele. Mas ele não está, particularmente falando, sondando ninguém. Ele nos oferece, ele nos sustenta. Somos nós, o Senhor, eu sei que tu me sondas, aí eu já faço uma transcendência. É a personalidade, a minha agora. Carlos Alberto. O Carlos Alberto, assim, ele sai um pouquinho da objetividade, ele abstrai, aí ele fala assim, Senhor, eu sei que tu me sondas. Quem que é o Senhor? É o meu Cristo íntimo. Aí só quando eu faço isso, eu respiro fundo, eu já sinto alguma coisa de diferente. Ele me sondou. Aí a gente já fala, onde que ele está? Isso é um mecanismo íntimo.
É um processo íntimo. O Carlos Alberto aqui é uma personalidade. A minha essência, ela usa o Carlos Alberto como personalidade, que vai conversar, que vai discursar, que vai deduzir, que vai chorar, que vai sorrir, para que esta divindade ela ganhe veracidade. Porque até então ela é um conto. Esse Cristo íntimo, ele é um conto. Ele não é realidade para nós. Nós que estamos estudando doutrina espírita, nós que estamos tentando nos aproximar dos espíritos superiores, que talvez até para os espíritos superiores, olha o que eu vou dizer, até para os espíritos superiores pode ainda não ser realidade. Está em via de. Porque só será realidade plena quando a gente atingir um grau que Jesus atingiu. Que ele fala assim, eu e o Pai, personalidade, que é, não posso nem dizer que é personalidade, né? É um estado. Eu e o Pai somos um. Isso é transcendente. Esse é o casamento. Não é o meu não, Casaberto. Vamos lá. O Júlio está aqui ansioso, porque o combinado foi o 24, né, Júlio? Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. O que você trouxe aí de anotações do versículo 24? Eu vos digo a vós, é o Filho de Deus com olhos de chama de fogo, falando na nossa intimidade interna, para a mudança de direcionamento. O direcionamento é o que gera a produção de filhos. Então, aqui nós temos que mudar o nosso direcionamento. E o direcionamento ele vem pela adoção de uma filosofia de vida, de uma doutrina. Então, eu vos digo a vós, os restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina. Os restantes que estão em Tiatira, os restantes que não se contaminaram com uma falsa doutrina. E nós temos que nos lembrar aqui do Templo de Jerusalém, quando você abordou anteriormente a questão dos filhos, no episódio da figueira, que Jesus seca a figueira, amaldiçoa a figueira, e diz, nunca mais alguém coma frutos de ti. Frutos daquela natureza. Qual a natureza dos frutos que aquela figueira dava? Frutos de ociosidade, frutos do materialismo, porque apesar de ser um templo de Jerusalém, os frutos eram frutos de acordo com o materialismo que vigorava na mentalidade. O Carlos Alberto agora se referiu, por exemplo, aos bilhões de religiosos do mundo que oram e que esse sistema os atende. Mas nós temos que nos lembrar que o mundo atual, que ainda é um mundo de provas e expiações, neste mundo atual, a maioria esmagadora da população é religiosa. O que nós, os religiosos, estamos fazendo neste mundo? Se nós formos fazer uma sondagem, utilizando aí o termo eu sou aquele que sonda, dos nossos irmãos congressistas, dos tempos atuais, que infelizmente estão envolvidos aí nesse escândalo apartidário ou suprapartidário, a grande maioria é filiada a alguma religião. Foram batizados de acordo com essa ou aquela doutrina. Mas eles refletem a doutrina do Cristo nas suas ações. Então, nosso mundo só será um mundo transformado quando nós estivermos refletindo a transformação,
que naquela trilogia que o Beto trouxe da ação, reação, repercussão, a transformação será a repercussão e que será vista pela comunidade como um fruto diferenciado a ser ingerido. Então nós precisamos não nos contaminar com falsas doutrinas, porque embora estejamos vinculados a templos, nós podemos estar sendo contaminados com falsas doutrinas dos falsos profetas que alteiam suas vozes nos templos. Então isso é muito importante para nós. Outro aspecto interessante, Beto, que eu gostaria de colocar aqui para nós, que essa igreja de Tiatira é a quarta igreja. Então vou fazer uma complicação um pouquinho aqui agora. A quarta igreja é o quarto período. Vamos lembrar da formação da terra, do quarto dia. O que aconteceu no quarto dia? A luz se fez presente. Então, é a identificação. O quaternário da reencarnação. E é o tempo da identificação. A luz se faz presente. Então eu tenho que identificar, nesse quarto período em que a luz se faz presente, no caso aqui a luz do Evangelho, que se faz presente, ilumina o mundo íntimo, e nós então identificamos o que precisa ser mudado. Daí o Beto ter se referido ao Apocalipse como sendo um mecanismo de busca para quem quer mudar. E identificando as causas, identificando as complicações antes da ceifa. Porque todos nós aqui temos complicações que foram plantadas no ontem e que aguardam a ceifa. Se nós não fizermos uma seleção antecipada pelo amor, então a ceifa virá. Que é a expiação, que é a dor, que é a complicação. Você, nas suas anotações aqui, ele faz a cola e me passa a cola. Então, na cola dele, muito bem feita, por sinal, está bem colado. Na pesquisa, né, que na realidade é uma pesquisa. Ele citou aqui o capítulo 4 de João, versículo 35, que é a parábola da ceifa e dos ceifeiros. Eu vou ler só o 35. João registrou assim, as palavras de Jesus. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, porque já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão. Deixa eu ler o resto. E ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia, como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro ditado, que um é o que semeia, e o outro que ceifa. Eu vos enviei a ceifar, onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós não entrastes no seu trabalho. Ponto. É isso aí. Então esse 4 aqui, se a gente for ver na dinâmica da vida, nós temos as estações. Ele está falando aqui das estações. Daqui faltam 4 meses para a ceifa, né? Mas com Jesus ele diz assim, mas eu vos digo, levantai os vossos olhos e vedes que o campo já está branco. Quer dizer, comigo já está na hora de ceifar. O trabalho é constante. Então, um exemplo. Carlos Alberto, essa história não tem jeito, não. Opa, com Jesus, olha mais para frente. A ideia é mais ou menos essa. Por que com Jesus? Porque ele é mágico? Não. Porque ele representa a dinâmica, a magnitude do amor. Então, como define Emmanuel, o amor é a única força capaz de sublimar a inteligência para que o reino de Deus se estabeleça em definitivo nos domínios do coração. Eu fui literal.
O amor é a única força capaz de sublimar a inteligência. A inteligência está assim, mas a razão, a lógica está dizendo que não tem jeito. Ou a lógica está dizendo, aqui, falta 4 meses, não está na hora de resolver. Aí a mãe chega e fala assim, ô meu filho, aí o filho desaba. Com o ô meu filho. Pegaram? Eu não estou falando do maternalismo aqui não. Eu estou falando, eu peguei o símbolo da mãe que nos conta um pouco do que é o amor celestial. É nesse sentido. Então o amor é capaz de transubstanciar, modificar, dar outra dinâmica no processo. E o número 4, que você chamou a atenção aqui para mim, o número 4, nos símbolos dos estudos mais aprofundados, por exemplo, Carlos Torres Pastorino, que para alguns é um tanto quanto místico, mas na realidade ele faz um belo trabalho que nos ajuda a interpretar principalmente a parte mais alegórica, porque a interpretação ela é de cada um, não é? O Pastorino dá algumas ideias, mas todos que publicam livros para interpretar o Evangelho, eles estão formando escolas. A gente tem um projeto aqui de escrever algumas coisas do Apocalipse. O que nós falamos semana passada? O Honório batia muito nessa tecla. A gente tem que trabalhar no sentido de julgar a semente para o alto. Porque quem está querendo julgar a semente para o alto e está querendo recolher a semente é vaidoso. Isso é vaidade. Então qual que é o nosso trabalho aqui? A gente joga semente porque o Apocalipse está aqui. A doutrina espírita está completando 160 anos. A interpretação é de cada um. Certo? Mas voltar. O número 4, ele representa a encarnação. Porque ele fala dos 4 corpos, inclusive. Né? Aqui fala dos 4 corpos. Então, a citação aqui das igrejas, das 4 igrejas, vamos voltar aqui para o 24, está falando que... Lê para mim aí, perdi. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Continua aí na igreja, só para a gente sair do contexto. Então, com relação ao que o Beto está dizendo aí, essa reencarnação, nós vamos lidar na reencarnação com essa profundeza de Satanás, que é o nosso subconsciente. Os arquivos do subconsciente, que é a sede dos impulsos automáticos, segundo André Luiz no livro No Mundo Maior, quando ele nos fala da casa mental. Sede dos impulsos automáticos. Então nós estamos na reencarnação basicamente para quê? Basicamente para transformar sentimentos. Transformar sentimentos. Refundir conceitos. Refundir posicionamento. Refundir posturas, porque os sentimentos decorrem das posturas. Repetição, 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 repetição gera o sentimento. Eles geram e eles também são a consequência. Exatamente. É importante. Eu só estou colocando mais um elemento no que ele falou. As ações geram sentimentos. Mas o que promove as ações, vamos chamar assim, são sentimentos. É o reflexo. O que é reflexo? O Emmanuel fala que a nossa mente é refletora. A nossa mente produz reflexos. Reflexos no sentido de instauração daquelas facetas que se transformarão no piso para um entendimento no amanhã. Então, todo pensamento, toda atitude gera, portanto, uma carga específica. Quando você vai repetindo isso, você vai fixando esse caractere. É a função do hábito. O hábito, ele cria uma esteira de reflexos na nossa intimidade.
Agora que o nosso benfeitor que está nos ajudando aqui. Então, essa esteira de reflexo, nós vamos acumulando reflexo. Então, a atividade nossa ela é uma atividade refletida e reflexiva. Então, tem coisas, os nossos impulsos automáticos, eles existem por conta desses reflexos que foram guardados. Então, você não pensa para andar. Você só fala assim, eu vou andar. Mas o impulso quem dá é a sua vontade. Depois que você começou a andar, você fica contando quantos metros, quantos passos. Não, você pode até falar assim, eu preciso de acelerar, eu preciso de diminuir. Porque tem um tempo, porque tem uma circunstância. Mas o andar por si só, ele é automatizado. Então, hoje nós estamos aqui discutindo os nossos comportamentos, que foram estruturados ao longo do tempo da nossa evolução, das nossas diversas reencarnações. Então, isso é importante a gente verificar pelo seguinte, porque quando se fala em Satanás, ou Lúcifer, ou demônio, Beelzebu, são expressões que, muito bem colocada pelo Júlio, está falando para nós sobre a retaguarda espiritual que nós construímos. É a nossa faceta sombria. E a nossa faceta sombria, ela foi construída a partir dos ideais que a gente acreditava serem os melhores. O que eu quero dizer com isso? O que hoje é um demônio na sua intimidade, antes ele era um anjo. Nossa, Casalberto. Mas ué. Por que hoje ele é um demônio? Porque você está verificando a luz. Você começou a observar que tem luz. Então, aquilo que você construiu antes achando que era luz, está cedendo espaço para uma luz que está dizendo que essa luz aqui está em transformação e já não é mais luz. Quando a gente entra para a doutrina espírita, a gente lida com muita gente ao longo de muitos anos. 99,9% das pessoas que chegam no espiritismo, depois de serem atendidas, porque a maioria chega debaixo do problema mesmo. Raros que chegam aqui como anjos que estacionam naves espirituais superiores, carruagens, etc. A maioria chega debaixo do problema mesmo e vão deixar de 9 horas. Churumela, como dizia o Arnaldo Rocha. Ele gostava muito do Chico Anísio. Para com o churumela, Beto. Vamos logo. Então a gente chega, depois que começou a perceber que tem uma coisa legal aqui, aí existe um movimento de empolgação. Puxa vida, estou começando a descobrir o que eu nunca tinha pensado, e etc, etc, etc. Aí começa a aparecer o demônio. É aí que surge o demônio. Meu marido não deixa eu ir. Nossa, mas tem problema demais no dia da reunião. Misticismo puro. Misticismo. Embora nenhum de nós podemos desconsiderar que os problemas vão aparecer. Por quê? Por que esses problemas vão aparecer? Porque tinha um anjo aqui, poderoso, chamado vaidade. E de repente, esse anjo poderoso começa a ser ser tirado a capa dele. Porque na realidade a gente fala assim, meu Deus, mas olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz a vida inteira e agora eu estou descobrindo. Isso, que eram umas coisas que eu vou falar agora na prática, uma coisa que mexe muito comigo. Uma companheira, aliás, já escutei isso várias vezes. Pessoas nos procurando para discutir alguns pontos doutrinários, porque esses pontos machucam eles. O que mais já bateu na minha porta foram pessoas vindo me perguntar sobre o suicídio, sobre o aborto.
Porque quantas milhões de pessoas cometem um aborto? E acham que estão tirando apenas porque a vida vai começar depois que nascer. Ou que não dão conta de pagar, não tem noção da repercussão. As novelas falam de aborto abertamente. No meio do problema faz um aborto. Ontem eu vi uma cena dessa na novela. Eu não assisto novela não, viu, gente? Eu gostava de novela quando eu era novo. Janete Claire, Irmãos Coragem, Selva de Pedra. Mas hoje não tem tempo, não. Mas ontem era feriado, aí sentando, assisti uma cena e tá lá. No meio de um problema, um virou pro outro e falou assim, arruma um médico, vamos abortar. Isso é televisão. Aí o indivíduo aborta. A companheira faz o aborto. Eles não sabiam da repercussão. Aí chega no espiritismo, vai ver. O que é a repercussão de um aborto? Isso é grave. Tem pessoas que são impressionáveis. Tem pessoas que são exigentes demais com a justiça e começam a se autoflagelar porque começam a descobrir que cometeram um crime e, em tese, não tinham a dimensão desse crime. O demônio começa a aparecer. Antes não era demônio. Antes era uma solução prática. Entenderam o que eu estou tentando falar? Então, assim, é desafiador lidar com o Apocalipse. Não é simples, não. Mas, por um outro lado, e aí vai dizer o porquê que as igrejas vão cair. Não é? Está escrito. A igreja, que é aquilo que fundamentou a atitude, partindo do pressuposto que antigamente a gente definia algumas atitudes porque a igreja falava que tinha que ter essa atitude. Ou seja, não estou falando igreja agora como instituição. Eu quero falar sobre as igrejas as tendas que nós criamos como referências e que elas começam a ruir a partir do momento em que você começa a descobrir a verdade. Eu conversava com um companheiro aqui na casa essa semana e ele estava me dizendo que ele foi de um outro núcleo religioso que estudava o Evangelho desde criança. E que agora ele está assim achando extraordinário a forma com que nós estudamos o Evangelho no Espiritismo. Porque aqui ninguém é dono da verdade, ninguém tem que ficar com medo de falar, não tem a hierarquia aqui é só organizacional, tá bom? Porque tem diretor mesmo, mas é para resolver e tomar decisão. Agora, tirou a parte administrativa, todo mundo aqui é igual. Então não tem medo. Mas está empolgado com o Espiritismo, porque o Espiritismo oferece muitas outras coisas. Aí uma dessas pessoas, que aconteceu isso várias vezes essa semana, uma delas virou para mim e falou assim, mas eu estou me sentindo triste, porque eu amo tanto a minha religião, mas eu estou vendo que era muito limitada. Aí eu virei para ele e falei, mas por que você está triste? Você gosta dessa religião X. Você tem que continuar gostando. Eu tenho um profundo respeito com todas. Porque todas oferecem muitas coisas importantes. Agora, eu cheguei no Espiritismo e estou aqui com vocês com maior alegria. Eu cheguei na doutrina espírita exatamente há 30 anos. Em outubro de 1987, eu dei o meu primeiro passo no Centro-Oriente, aqui em Belo Horizonte. Mas por que eu estou no Espiritismo? Porque eu aprendi muitas lições das outras religiões, porque eu só não tinha chegado aqui. Entenderam? Agora, eu vou desmontar a igreja que eu construí ontem? Não. Eu vou construir outra. Eu vou partir para um novo princípio de vida e todas as vezes que eu olhar para o passado, eu não vou olhar como um demônio. Eu vou olhar como uma igreja bendita. Com as mesmas pedras, né, Beto? Com as mesmas pedras. Então, nós temos que entender um pouco, ter cuidado com esse Satanás aqui, porque, na realidade, a essência da ideia demônio vem de daimon, vem de espírito, que, na realidade, vai agindo de acordo com a concepção. E, à medida em que vem coisas novas, a gente tem que abrir mão, não ficar acomodado e nem renitente,
com aquilo que não mais nos atende. E ser humilde e começar uma vida nova. Agora, você vai continuar o seu processo evolutivo a partir destas experiências que você agora está vendo com uma ótica demoníaca. Não, não é demoníaca. Ela é demoníaca se você permitir que ela te impeça de ir à reunião. Que ela diga para você que é bobagem. Que ela fale para você que o negócio é continuar do mesmo jeito. Aí é demoníaco. Porque o demoníaco aqui, ele passa a ser, na realidade, o opositor. Tudo que opõe ao melhoramento, ele encaixa nesse perfil do Satanás. Parece que Denise quer falar. Denise? Eu tenho uma pergunta. Vamos fechar. Então a dualidade, ela vai existir até que nós encontremos o nosso Cristo interno. Aí entra na unidade divina. A sua pergunta é extraordinária. A dualidade é lei, é princípio da reencarnação e da evolução. Macho, fêmea, homem, mulher, dia e noite, magnetismo, eletricidade, não é? César, Deus, Mamon, não é? O positivo, né? o O positivo, como queira, os dois lados da moeda. Não é? Aí a gente fala assim, quando alguém traz uma história, toda história tem 3 versões. Nós queremos falar da dualidade, né? Mas a terceira versão é que ela entra na trindade. O que é 2 versões? Você tem a sua versão, eu tenho a minha e tem a verdadeira, a de Deus. Então, alguém te conta uma história, ele vai contar com uma cara. Você tem que... a política divina, está muito em voga falar em política atualmente, porque vai ser a base para a gente entender o que é política divina. Porque não pensem que a política é podre. Os homens é que conspurcam. Porque a proposta da política é a gente aprender a comportar, a relacionar, sem objetivos escusos ou pessoais, pensando sempre no todo. É a ideia da República de Cícero, que ele mesmo acabou tropeçando. Não é? Mas, ou seja, a gente observar que tudo na vida realmente apresenta estas facetas. Tem o dia, andar enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Isso é Jesus. Aproveita a luz. Opera com a luz. Não é? Mas cuidado para que a treva não te apanhe. O que Jesus está dizendo? Tem a luz e tem a treva. O que é a treva? É a ausência da luz. Né? O que é o mal? É a ausência do bem. Então nós temos que operar na luz, no bem, para fazer luz na outra faceta. Eu queria só te fazer uma pergunta para vocês. Ficou claro essa questão do passado? Antes ele era luz. Agora nós começamos a perceber que ele é treva. Por que ele é treva? Porque você está vendo uma outra... Antes você tinha uma noção de luz, agora você está vendo um holofote. Mas você está conseguindo chegar ao holofote hoje, antes você era guiado por uma lamparina, por um pirilampo. Roberto, se me permite, Kardec fez uma pergunta sobre isso no Livro dos Espíritos. Questão 907. Será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Embora esteja na natureza. Então, os automatismos que nós trazemos são da natureza e isso é mal? O que o Kardec está perguntando é isso. Uhum. Quando Kardec propõe essa pergunta para os espíritos, será substancialmente mal o princípio originário das paixões? Ele está agindo como alguém que está propondo um desafio para os espíritos. Porque se os espíritos respondem assim, qual que seria a conclusão de Kardec? Deus nos criou para o mal. Uhum. Mas não é isso. Então essa parte treva, como você bem disse, é base para um novo edifício. É o princípio.
Qual o princípio do egoísmo, por exemplo? É o amor a si mesmo. Então o amor aí está embutido. Precisa só ser irradiado para além de si, não é isso? E isso vale para todos os princípios que nós arregimentamos ao longo da evolução. Que se nós permanecemos, por exemplo, não roubar, se nós permanecemos roubando, nós teremos que ser transmigrados. O indivíduo está sendo descoberto na conspurcação. Isso está acontecendo muito no mundo atual. Isso, exatamente. Eu até, vocês me permitem, 3 minutinhos, só para atualizar o pensamento. Porque nós recebemos uma carga de indagações vinda pelos amigos da internet, e a gente muitas vezes fica na expectativa de, durante os estudos, a gente conseguir responder, porque é complexo atender um por um. Não é? A gente agradece a participação de todos, mas é complexo. E as perguntas, geralmente, elas versam sobre temas atuais. Porque nós vamos para a Escritura, nós vamos para o Pentateuco kardeciano, vamos estudar os exemplos do Cristo, dos apóstolos, dos espíritos de envergadura, mas nós precisamos de resolver as nossas questões de agora. Então, está assim, a gente recebe uma carga muito intensa de perguntas no que remonta a essa questão dos males do mundo, de tudo que está acontecendo na atualidade. Então, é muito simples a gente observar, muito simples, é paradoxal, né? É simples entender, mas é difícil lidar. Você assiste um noticiário televisivo, você vai lá na Globo News, você vai na Rede Globo, SBT, o que for, aí você assiste um jornal. 98% das matérias são matérias que te jogam para baixo. São noticiários que vão estar falando de terrorismo, de problemas políticos, das calamidades. O espaço maior é destinado para isso. De vez em quando alivia lá, né? Os próprios redatores, os próprios apresentadores afirmam, gente, agora nós vamos aliviar um pouquinho, vamos falar de cinema. Vamos falar da temperatura. Hoje tem gols da rodada, vamos falar do esporte. Observem que é muito pequenininho, principalmente diante de não sei quantas horas, centenas de horas de delação premiada. Aí não dá tempo, realmente eles devem se esforçar bastante. Mas observem bem, todos esses males que nós vivemos na atualidade, eles têm uma explicação muito simples. É o comportamento humano que se distancia dos princípios básicos da vida. Isso se chama desvio de rota. Quando a gente usa a palavra corrupção ou adultério, nós associamos o significado, a adjetivação, de acordo com com aquele painel que a gente está enxergando, que a gente está vivendo na vida. Mas é muito simples a gente entender que todo o desvio, ele traz a reação da vida, que vai definir repercussão. Isso é em nível individual, quanto em nível coletivo. Qual que é a reação nossa diante de um perigo? Não é querer se livrar do perigo, isso é instintivo. Isso é instintivo. Então, por exemplo, a intolerância religiosa, ou a intolerância em qualquer setor, ela nada mais é do que uma reação do indivíduo que está se sentindo ameaçado naquele princípio que ele se apoia. Então, o indivíduo... agora é óbvio que essa reação ela vai ter a cara, o cheiro, o número da evolução espiritual daquele que está reagindo, certo? O sábio reage focado na luz.
Ele tem um conceito religioso, por exemplo. Ele acredita, ele tem a vida toda apoiada ali. Mas de repente ele lê um livro, ele assiste uma palestra, ele conversa com alguém, ele tem um desdobramento. Aí vem uma revelação que coloca ele numa condição de começar a observar de uma forma diferente aquele conceito que ele ficou arrimado nele a vida toda. Aí esse sábio vai falar assim, ele é mineiro, uai, não é que esse negócio aqui tem lógica? Opa, eu vou estudar isso mais. Aí quando ele fala isso, eu vou estudar isso melhor, ele está se comportando de uma forma lúcida. Ele está buscando equilíbrio, porque esse conceito que ele leu, que trouxe para ele uma dificuldade, desarmonizou, mesmo que um pouquinho só. E ele quer ler, quer estudar, porque ele quer se harmonizar de novo, ele quer estar bem. Então ele reage positivamente. Agora, aquele que recebe um conceito que vai de contra ao que ele acreditou durante muito tempo, e ele reage se sentindo ameaçado, e essa ameaça brota nele uma resposta para bater de frente com o que está chegando, caracteriza isso aspectos de orgulho. De orgulho, certo? E esse orgulho é aquela faceta nossa de não querer dar o braço a torcer, de querer mudar, enfim. Aí a vida ela vai responder, ela é como se houvesse uma contra-resposta, uma réplica, uma tétrica, para dizer para o indivíduo o seguinte, olha, não adianta você tripudiar, porque o progresso está acontecendo. Então, observem bem, os indivíduos estão reagindo para se defenderem, só que uns reagem de uma forma violenta. Outras reações são sagazes. Vamos buscar na lei, né? Vamos buscar uma brecha para escapar disso. O outro, ele está sem dinheiro. Como é que ele vai reagir? Ele tem filho para criar. Então ele comete um assalto na esquina, por exemplo. Ele comete um assalto na esquina por uma questão de sobrevivência. Aí nós temos que observar que o nosso convite do Apocalipse aqui é para mergulhar dentro da gente, usar de espada, que a verdade, se ela está na sua mão, meu amigo, não brinca com ela não, usa a espada. Vai lá na entranha, mas é na sua entranha, não é na do outro. Porque esse indivíduo que está cometendo o roubo para colocar o leite para o filho dele dentro de casa, ele está tentando, ele está na lei da selva dele. Ele está tentando sobrevivência. Ele está certo? Não. Na nossa concepção ele não está. Mas de repente na concepção dele vai dar a única opção. Entenderam? Agora, observem bem peso e medida, porque pau que dá em Chico, dá em Francisco. Aí existem outros que estão fazendo isso para se proteger porque roubaram milhões. Agora, dentro desses que roubaram milhões, existem milhões de interpretação na intimidade de cada um. Porque para alguns, o sistema era assim. Eu me recordo, por exemplo, falando de política. Rápido, viu, Júlio? Eu me recordo de uma declaração do deputado federal. Eu sou fã dele, né? Porque ele não morreu, não. Ele desencarnou. O Clodovil. Quando o Clodovil foi eleito, e ele ficou lá um tempo, eu vi vários depoimentos do Clodovil, ele ia para a tribuna para bater de frente contra o sistema. E ele falava assim, o sistema aqui é corrupto, não tem jeito de mudar. Se não houver uma grande revolução, isso aqui não vai mudar. Mas eu sou, com aquele jeitinho dele, todo clássico, né? Todo poético, todo sensível, eu sou uma borboleta que quero contribuir para apagar o incêndio. Então eu levo a minha gotícula e bato de frente com aquela turma toda. No depoimento dele, ele falava assim, isso não tem jeito. Isso não vai mudar.
ele reagia diante de um sistema corrupto, ele reagia dentro de um sistema, de uma ideia de justiça que ele tinha. E essa justiça dele fez com que ele fosse, ao que consta, né? Incorruptível, não é? E deu o recado dele. O recado dele não teve validade? Teve. Como outros gatos pingados que deram esses depoimentos ao longo do tempo, isso teve repercussão, porque hoje o Brasil já não é mais o mesmo. O Brasil não é mais o mesmo. O Brasil nunca mais vai voltar a tudo que aconteceu, porque o progresso está aqui, na porta de todo mundo. Agora, dentro desse sistema de ajustes, cada um vai reagindo de acordo com as suas necessidades. O que nós precisamos de entender é que a bomba que explodiu por um terrorista, né? O barco que afundou com milhares, centenas de imigrantes, ou o dirigente que tem interesses monetários, manda matar, faz guerra, etc, etc, etc. Tudo isso caracteriza a expressão satânica que dimana da individualidade, que não quer mudar, e que, quando juntos, isso se torna coletivo. Coletivo. Então, qual que é o papel do Evangelho? Nos mostrar que as mudanças estão acontecendo para o bem. Que tudo isso está acontecendo para que haja um saneamento. E para que haja o saneamento, os processos são dolorosos. Esqueçamos o mundo lá de fora. Vamos voltar para dentro da gente. O telefone nosso toca. A casa espírita está cheia de pessoas. O noticiário dos familiares chegam para nós o tempo todo. Fulano está com depressão. Aquela família lá está balançada. Aquele grupo lá de amigos, ruptura. E muitas desses painéis, Luiz, nós que acompanhamos a nossa vida quanto família e quanto uma relação social, tem muitas dessas coisas que foram profetizadas. Que muitos de nós aqui vimos que iria acontecer há muito tempo, não é verdade? E hoje está acontecendo. E essas notícias estão batendo na nossa porta, de pessoas que estão assim, pelo amor de Deus, me ajuda. Só que lá naquela época que você via o processo que estava instaurado e que hoje está desaguando no mar da realidade, se você entrasse em cena para alertar lá atrás, você seria taxado de quê? De louco. Ou destruído, excluído. O que é isso? Excluído do contexto. E você na sociedade, muitas vezes nós, sabemos que uma certa feita, um companheiro me procurou dizendo assim, puxa vida, eu gosto tanto de um determinado grupo, mas esse grupo, eu fazia parte desse grupo e esse grupo me excluiu. Eu escutei essa história há mais de 10 anos atrás. E eu conheço a história desse grupo. E esse grupo hoje destruiu. Está destruído. E essa pessoa que na época me disse que tinha sido excluída, ele me falou assim, eu não sei o motivo. O que você acha que é? Eu falei assim, porque acabou o seu time lá. Olha como a exclusão, como na realidade um fator que te impulsiona a se incluir em outro grupo. Só que a gente leva para o lado pessoal, nossa, não gostam de mim, não sei o quê. Ou a vida está fechando a porta, olha com bons olhos. Porque tem horas que nós temos dificuldade, Denise, de olhar para esse demônio e bater de frente com ele. Porque a gente ainda se alimenta, nós mesmos nos incensamos para continuar aplaudido, admirado, não está nem aí, responsável, etc, etc. E a vida está assim. Vamos ajudá-los. E aí entra um mecanismo chamado providência divina, que nós jamais podemos deixar de exaltar. A presença dos espíritos que nos tutelam.
Espíritos que amam a todos nós profundamente. Eu vou encerrar esse detalhe sugerindo a vocês que leiam um livro, um romance de Emmanuel, intitulado Ave Cristo. Ave Cristo, não vou contar o livro não, tá? Ave Cristo é uma história que fala de um personagem chamado Tassiano, que todos nós conhecemos aqui, né? O nosso querido, estimado, saudoso, ele está conosco hoje, Arnaldo Rocha. Os espíritos reencarnaram, o mentor espiritual dele, Quinto Varro, lá no mundo espiritual, pede para outros mentores da vida maior, para ele poder vir à Terra para ajudar o filho da sua alma, que era Tassiano, que se encontrava perdido nas ruas de Roma, no meio daquelas turbas complicadas, ele desencarnado. E aí tem um diálogo no primeiro capítulo do livro, que é um tratado doutrinário de proteção espiritual. Esse espírito, Quinto Varro, é um espírito de altos créditos, porque espírito tem crédito no mundo espiritual, viu? Mas ele tinha que ser educador, ele não podia interferir demais. Mas ele estava sofrendo muito. E ele colocava os créditos dele como se fossem moedas. Ele entregava todos os créditos que ele tinha na contabilidade divina para ser usado essas moedas em favor de Tassiano. Puxa vida. O óbolo da viúva. Eu dou aquela que deu do que ela tinha para fazer a oferenda. Aí os espíritos concedem para ele 100 anos. 100 anos. Para ele reencarnar e cuidar de Tassiano. Jesus amado, que história belíssima. E aí a gente vê, eu concluo essa parte. Isso aconteceu no século III, final do século III da Idade Cristã. E o Tassiano, por várias reencarnações, a duras penas, foi se melhorando, se redimindo, até uma cena que não sai da minha memória. Quando eu, junto com Arnaldo Rocha, tivemos a grata oportunidade de lançar o livro Chico, Diálogos e Recordações, numa festividade que aconteceu em vários locais, mas essa especificamente foi no salão do Centro Espírita Irmão Werner, aonde a evangelização infantil juntou um coral de crianças com rosas na mão para oferecer de presente para Arnaldo Rocha. E quem lê a história Ave Cristo vai entender o porquê das crianças, porquê das rosas e porquê daqueles presentes. Porque passado 1800 anos, estava ele ali, Arnaldo Rocha, falando do Evangelho, falando da doutrina espírita com seu jeito todo especial de ser. Porque o texto vai dizer que o que tendes, retende-o até que eu venha. É o versículo 25. As aquisições que nós vamos estabelecendo em nível do bem, é necessário reter. Que pode falar. Isso, reter o que é positivo, né? Porque aqui no final do 24, que outra carga vos não porei. A carga da expiação, a carga da dificuldade, não é? Então nós vamos reter os valores positivos, não mais retendo os valores já vistos, já visualizados como negativos. Esses não podem mais ser retidos. Como é que nós retemos os valores internos? Nós retemos pela vivência. Quanto mais eu vivencio um aspecto, mais ele é retido. Que é a questão da rotina prática. O automatismo vai ser estabelecido pela dinâmica
vivencial dos aspectos positivos ou negativos. Então, ao que tem, mais lhe será dado. Ao que tem, mais lhe será dado, como diz Jesus nos ensina, pela prática. Se a minha prática é a prática do roubo, por exemplo, quanto mais eu roubo, mais especializado no roubo eu vou me fazendo. E a minha tendência, ao longo do tempo, é retirar da simplicidade do ato e acrescentar a sofisticação intelectiva. Então eu acrescento ao instinto do roubo a sofisticação intelectual para transformar aquilo, tanto aos meus olhos quanto aos olhos de quem vê, num aspecto natural e normal. O sistema é assim. Então eu preciso deixar de reter essa carga negativa e reter a carga positiva pela vivência do bem, vivência do amor, as práticas saudáveis, as práticas salutares. Assim eu vou retendo. Até que eu venha. Essa vinda é a vinda interna do Filho de Deus. Não é? Porque Jesus veio uma vez no plano exterior, 2000 anos atrás, para potencializar a vinda interior do Cristo interno. E a segunda vinda de Jesus, a tão propalada segunda vinda de Jesus, é essa segunda vinda no coração. Porque em termos exteriores, em termos sociais, Jesus veio a segunda vez quando se apresentou a João, para que João registrasse o Apocalipse. Se eu quero que ele venha, que ele fique, até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu, disse Jesus para Pedro, no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 23. Então aí que foi a segunda vinda de Jesus. Ele veio, foi crucificado, retornou depois para narrar o Apocalipse para João, segunda vinda. Agora, a segunda vinda que interessa para nós é a segunda vinda no coração. Então, eu vou reter os valores positivos até que ele venha. No plano interno. Porque quando o Evangelho do Reino estiver pregado em todo o mundo íntimo, aí virá o fim da complicação. Então, quando a complicação estiver saneada na nossa intimidade, o que é que vai ficar patenteado? O Cristo. Na segunda vinda natural, não é isso? Meu caro Carlos Alberto. O nosso tema hoje é conquista espiritual. Esse versículo 26 aí, ele nos chama para esta reflexão e nós vamos dinamizá-la na próxima semana. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Chegou aqui para nós uma indagação da nossa companheira Vânia Canella, de Belo Horizonte. A gente agradece a Vânia a participação e a todos os demais companheiros que a gente está observando ali, que o chat está, como é que os jovens falam? Bombando. Ai, meu Deus. Eu falo bombando, eu já lembro do bombeiro, eu lembro da mangueira, enfim. E a pergunta dela, como a gente está no finalzinho, nós citamos aqui o nosso querido e saudoso Arnaldo Rocha, e ela pergunta assim: por que Arnaldo Rocha não admitiu o espiritismo no início da sua encarnação? Isto eu não entendo. Talvez nós podemos ter alguém aqui que não conheça a história do Arnaldo e da Meimei, mas é uma história belíssima. E, inclusive, nós estamos completando 10 anos do lançamento do nosso livro Chico Diálogos e Recordações, que é Memórias de Arnaldo,
sobre a vivência dele com o Chico. E a história dele é uma história que eu reputo como uma das histórias mais extraordinárias do movimento espírita do Brasil. Porque o Arnaldo Rocha, ele era materialista, ele era um ateu, literalmente ateu, e hoje eu tenho a oportunidade de conhecer aspectos que na época que eu convivi com ele eu não sabia, porque eu tive a oportunidade de me aproximar da família do Arnaldo, não é? De irmãos, enfim. Inclusive, se Deus me autorizar, um dia nós vamos lançar uma biografia dele que já está praticamente pronta. Mas agora nós temos outras prioridades. E a família do Arnaldo, ele tinha 32 irmãos. O pai dele tinha casado 3 vezes, viu, gente? Calma. Calma, que dá uma média de 10 para cada um. Não, mas na época 10 para cada um era... Fluía. E o Arnaldo é da cidade de Tiradentes, né? Diga-se de passagem, não é à toa que ele nasceu na cidade de Tiradentes. A presença do espírito de Tiradentes, dos romanos, é uma história que ontem, quinta-feira, até comecei a falar aqui, queria contar mais coisas, mas o tempo nunca dá. E na cidade de Tiradentes, uma cidade extremamente católica, né? A mãe dele, Dona Maria José Ramalho Rocha, era extremamente católica. E o Arnaldo, na família, ele tinha um dos irmãos mais velhos, que era o Geraldo Benício Rocha. O Geraldo se tornou espírita, desde bem jovem. O que naquela época, imagine, Arnaldo nasceu em 1922. Então, assim, encontrar espíritas por aí era meio raridade, né? Mas o Benício, o Geraldo, era uma figura muito carismática e muito respeitada na família, o que fazia com que todos prestassem atenção ou tivessem olhos mais simpatizantes para o espiritismo. E era muito interessante porque o Geraldo era médium, e o Geraldo identificava a presença de espíritos dentro de casa, enfim. E o Arnaldo sempre, já nessa existência, o Arnaldo desde novo sempre se caracterizou por uma pessoa muito crítica. Uma pessoa que não era convencido facilmente. Então, ele ficava assim numa situação em que a mãe católica, criada dentro de um sistema muito tradicional em Tiradentes, o irmão espírita, então ele optou em seguir a vida dele e não se envolver com aspectos da religião. E é muito interessante porque no livro Ave Cristo, Emmanuel tem um determinado trecho que ele fala sobre Tassiano como um espírito de vasta cultura. Pensem bem, ele está se referindo a um personagem que vivia no século III. Na época, cultura era zero, praticamente, né? Ele era filho de patrício romano, não teve uma educação muito esmerada, porque o pai saiu de casa cedo, é uma história que vocês precisam de conhecer, os motivos. Não foi fácil a saída do pai, que era o Quinto Varro, e ele foi educado por um Opílio Ventúrio, era materialista, enfim. Então o Emmanuel se refere ao espírito Arnaldo Rocha como um espírito de uma vasta cultura, quer dizer, essa cultura vinha com ele como na sua bagagem espiritual. Então, Arnaldo, por revelação de Chico Xavier e outros médiuns reconhecidos, sérios, Arnaldo teve acesso a muitas reencarnações dele. E em boa parte delas, sempre como um grande líder. Um líder
voltado para as questões políticas e para as questões armamentistas. Não é? Para vocês terem uma ideia, uma das encarnações de Arnaldo, ele foi Aníbal. Aníbal, um guerreiro que fez Roma tremer. Né? Fez Roma tremer. Ele fez um cerco a Roma, onde ele entrou, invadiu Roma através dos Alpes suíços com uma manada de mais de 5.000 elefantes, pelo inverno, que era o único ponto fraco para se conseguir se aproximar da cidade de Roma, para vocês terem uma ideia. E depois ele repetiu isso no século XVI. Mas voltando. Então, a pergunta da nossa companheira, ela é muito inteligente, muito apropriada, e nos ajuda, inclusive, a entender um pouquinho do perfil dele. Que quando Tassiano, ele era muito reticente ao cristianismo. Por quê? Porque ele foi criado por um padrasto que apresentou uma história inverídica para ele, que o pai dele tinha sido assassinado por cristãos. O Quinto Varro. E isso alimentou um ódio ferrenho no espírito do Tassiano contra Jesus e o cristianismo. Um ódio feroz. E eu posso fazer uma vinculação histórica aqui, porque Aníbal Barca era pai de... não fugiu o nome dele. Amílcar Barca era pai de Aníbal Barca. Não é? Que foi esse guerreiro que eu estou falando para vocês, que foi o considerado o maior adversário da história de Roma. Aníbal Barca criou o filho com o sangue nos olhos, para ter ódio de Roma. Então, esse espírito, durante muitas encarnações, ele foi... a cultura, a informação, o envolvimento, foi incitado a desenvolver o ódio por determinados aspectos. E nesta última encarnação, ele teve algumas decepções que acabou com que ele estabeleceu uma dificuldade muito séria com o catolicismo, porque era a religião tradicional da época com todos aqueles procedimentos. Imaginem, gente, século XX no início, era 1922. Ele não queria saber daquilo, ele achava que era tudo... era fanatismo e ele não queria. E ele tomou essa versão. O que aconteceu com Arnaldo? Ele, em 1942, veio a conhecer aquela que era a alma da alma dele. Aquela alma que reencarnou para ajudá-lo. Porque essa encarnação dele, ele tinha a missão de se aproximar de uma forma mais clara, mais, vamos dizer assim, mais dinamizada, mais elaborada do cristianismo através da doutrina espírita. Então, os agrupamentos, eles reencarnam para uns ajudar os outros. Então, eu estou falando de Arnaldo Rocha, mas agora eu começo a falar do ingrediente da presença do espírito daquela que foi a mulher dele, a esposa dele, Irma de Castro Rocha, que em 1944 eles se casaram. E o casamento foi um casamento muito complicado, porque ela era muito doente. E futuramente eu revelarei com detalhes que os pais de Arnaldo Rocha não aprovaram o casamento dele com Meimei. Ninguém no movimento espírita sabe disso. Não aprovaram. Por quê? A Meimei, jovem, os médicos deram para ela poucos anos de vida. Porque ela tinha uma nefrite crônica, um processo complicadíssimo. E o Arnaldo abraçou aquela causa e praticamente brigou com a família dele, fez uma ruptura com o pai, com a mãe, e casou com Meimei. 2 anos depois ela desencarna. 2 anos depois ela desencarna. E aí aconteceu a história, que é uma das histórias que eu estou dizendo, que é uma das mais extraordinárias da história do movimento espírita. Por quê?
Em outubro, quando Meimei estaria completando, se ela tivesse encarnado, o aniversário, Arnaldo Rocha tromba com um indivíduo na Avenida Santos Dumont, joga o indivíduo no chão com a pasta dele, etc. E esse indivíduo nada mais era do que Francisco Cândido Xavier. E Francisco, aí Meimei, resumindo, através do Chico Xavier, volta do mundo espiritual para cuidar, junto com Chico, detalhe, duas almas amigas, Meimei e Chico. Tanto que Meimei, numa carta para Arnaldo publicada, fala sobre o carinho que ela tinha como Chico, que o Chico para eles todos era uma mãe espiritual. Mãe espiritual. Não é pai, não. Mãe. Precisa de grifar, põe negrito, fonte 72? Precisa desenhar? O Chico pega Arnaldo no colo, e aí vai acontecer um dos fenômenos que qualquer viúva ou viúva pagaria a fortuna que te pudesse para viver o que Arnaldo viveu. Meimei volta do túmulo, através de mensagens. Mas o que foi mais extraordinário, ela se materializa diante de várias pessoas e abraça o noivo. O cabelo cai, como ele contava, né? O cabelo da espanhola cai pelo ombro dele. O perfume Chanel que ela usava quando encarnada esparrama no ambiente inteiro. E ela fala para ele: eu te prometi que não te deixaria sozinho. Meimei, desde que jovem, tinha mania de pôr apelido nas pessoas. E um dos apelidos que ela põe no Arnaldo é o meu sozinho. Mas o meu sozinho não vai ficar sozinho. Isso é intimidade do casal. E ela volta e na frente de todo mundo diz: eu te prometi que não te deixaria sozinho. Te amarei pela eternidade. Isso é uma história, gente, que isso um dia será tema de um filme. Quando alguém tiver a lucidez e chegar o momento certo para contar isso, levando para as telas, porque vai tocar muitos corações. Então a Vânia Canela, eu vou brincar com a Vânia, ela bateu na minha canela, porque eu tive que mudar o contexto do final do estudo. Viu, Vânia, brincadeira. Porque quando eu conto essas histórias, eu conto isso primeiro com muita alegria por ter tido a oportunidade de ter ouvido centenas e centenas de vezes da boca do protagonista aqui, Arnaldo Rocha, essas histórias. Ter sido o biógrafo dele. Continuarei sendo, porque tenho muito ainda a contar no movimento espírita. E ao mesmo tempo entendendo que a espiritualidade nos utiliza para reproduzir essas histórias, porque eu não tenho dúvida de que essas histórias atingem milhares de corações que amam ou que se sentem órfãos, que precisam de estímulo, que precisam de compreender a realidade da vida imortal e, acima de tudo, precisam de Jesus na intimidade do coração. O nosso querido Arnaldo Rocha, que nasceu na cidade de Tiradentes, cidade que já recebeu Antônio Macedo da Costa como visitante, Dom Pedro II. Antônio Macedo da Costa, um dia eu vou contar a história dele para vocês. Uma das mentes mais brilhantes que viveu no século XIX é a reencarnação de um espírito muito querido. Um dia eu conto, não está na hora. E eles nos visitam nessa manhã, favorecendo para que a gente possa ser estimulado para continuar a estudar a doutrina, o Evangelho e, no nosso caso, o Apocalipse. Eu agradeço a presença de todos. O tempo, infelizmente, encerrou.
Na próxima semana, Júlio, Denise, põe na ata. Próxima semana a gente encerra a quarta carta Tiatira. Será que vamos conseguir? Ah, deixa eu prometer. Eu gosto de não cumprir. Vamos tentar, porque temos muito material, muito trabalho pela frente. Gente, nós agradecemos, portanto, a presença de todos. Desejo um bom feriado para vocês. Agradeço aos amigos do chat, não é? A Cleusa, só contando a Cleusa lá de Leiria, a Cleusa é da terra do José Silvério dos Reis. Cleusa, ela é de lá não, ela mora lá, porque ela é brasileira da Gema. A Cleusa está dizendo assim, é uma história que transcende o nosso conhecimento e sentimento no que remonta à palavra amor. É isso aí. Gente, eu gostaria então de, para encerrar, pedir que... Leva para ela. Vamos pedir que a Dora é a nossa... É aí mesmo, pode ficar aí. A Dora faça a prece final por nós. Só um minutinho. Amado Mestre Jesus, com os corações transbordando de alegria, de satisfação, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, reunidos em seu nome. Obrigada, Senhor, por nos trazer tantas notícias, boas novas do mundo espiritual, para que nós possamos seguirmos nossa jornada com passos mais firmes, com mais segurança, com mais tranquilidade, principalmente compreensão. Que o amor de Jesus e o seu calor possa fazer companhia. Sem ele nós não conseguimos vencer os obstáculos, mesmo obstáculos escolhidos, antes de encarnarmos, antes de aportarmos aqui nessa jornada terrestre. Que nós possamos, Jesus, sempre ter a sua companhia, porque sem ela não conseguiremos avançarmos com corações mansos, pacíficos, principalmente tendo a oportunidade de cuidarmos uns dos outros. Essa é a maior oportunidade que o Senhor nos concedeu, é de amarmos e cuidarmos uns dos outros, mesmo que palidamente, que ainda não conseguimos, com todo vigor, com toda força, mas te agradecemos. Também os amigos espirituais que o Senhor nos concedeu, que eles continuem fazendo parte de nossas vidas. Muito obrigada pela oportunidade. Que assim seja.